Algumas pessoas já me enviaram mensagem no particular falando sobre o nome de Jesus, que ele teria sido alterado, adulterado. Porque lá em Isaías diz que o nome de Jesus ele seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. E aí essas pessoas elas acreditam que existe uma contradição entre o nome Emanuel e o nome Jesus que está sendo descrito lá no Novo Testamento. Só que essa dúvida ela pode ser respondida a partir de um princípio dentro do próprio judaísmo. Existe uma discussão dentro do judaísmo acerca de Jeremias 23, sobre a profecia de Jeremias 23, né, onde ele vai falar sobre os dias do Messias. E aí eles vão fazer uma comparação com os dias que eles viveram no Êxodo e os dias do Messias. E aí a profecia, ela vai parecer que está dizendo que Israel não lembraria mais desses dias vividos lá no Egito. Só que os rabinos eles vão discutir essa ideia dizendo que não significa que o êxodo do Egito ele será completamente removido da memória das pessoas, mas sim que o Egito ele será acrescentado aos outros reinos. Os outros reinos serão o principal e o Egito será um secundário. Isso dentro do período messiânico, né? Essa é a discussão. E aí eles citam um exemplo de Gênesis 35:10, onde eles vão dizer que não significa que o nome Jacó foi completamente removido, mas sim que o nome Jacó foi acrescentado a Israel. Israel era o nome principal e Jacó o secundário. E aí vem a pergunta, Jacó deixou de ser chamado Jacó na Bíblia? A resposta é não. Inúmeras vezes você vai ver Jacó sendo chamado de Jacó, inúmeras vezes na Bíblia. A questão é que Israel passou a ser chamado de um nome principal. E aí esse é um princípio dentro do judaísmo interpretativo. Muitas vezes os textos vão dizer, né? Não mais será chamado e tal. Sempre quando você ouvir essas expressões, nem sempre o texto está significando que aquilo vai ser substituído de forma absoluta, mas sim que aquele nome deixou de ser uma prioridade. Esse é um princípio interpretativo dentro do judaísmo. E aí quando a gente chega em Isaías 7,14, você vê a profecia messiânica dizendo que ele seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Só que isso é um título que foi dado que não substituiu o nome Yeshua, onde Jesus é chamado de Yeshua, né? Ele não substitui. É como um título que é dado, assim como outros títulos, né, que vai ser chamado lá em Isaías também, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, entre outros. São títulos que não substituem o nome principal. Então, não existe nenhuma contradição entre Isaías 7:14, que vai chamar Jesus de o Messias de Emanuel, que significa Deus conosco, com a Yeshua, a maneira com que Jesus é chamado no Novo Testamento. Não existe nenhuma contradição. É apenas um princípio interpretativo dentro do judaísmo que faz todo sentido dentro do seu contexto original em que ele foi escrito. Beleza? Valeu!